Sim. E aí, partindo propriamente dito para o intraoperatório, essa parte é fundamental, esse primeiro ponto, a questão da visualização. Então, a gente vai mais à frente para a técnica cirúrgica, mas o mais importante, antes de pensar no vitreófago, na pinça, no anti-VEGF pré-operatório, é a gente ter uma boa visualização. Isso é muito importante. A cirurgia tem que começar fácil, então a gente tem que começar enxergando bem. Então, tem alguma opacidade de meio, seja na córnea, seja no cristalino, que já vai nos atrapalhar de alguma maneira, a gente já tem que resolver. O posicionamento da cabeça na maca cirúrgica tem que ser adequado. Eventualmente, a gente vê o paciente um pouco de lado, um pouco com o queixo inclinado, isso vai eventualmente atrapalhar. Então, a gente tem que ajustar direitinho isso. Vitrectomia, a gente eventualmente opera em um lugar um pouco mais, mais apropriado para a cirurgia de segmento anterior. A gente tem que, como cirurgião de segmento posterior, tem que ser enfático, que precisa ter o microscópio adequado, para que eventualmente a gente não só faça a cirurgia, mas eventualmente a gente acople um sistema de visualização indireta. A gente aqui tem por rotina usar o Bio, mas existem outros sistemas aí de visualização indireta. Existe a possibilidade de lente acoplada à córnea. No entanto, a gente tem evitado cada vez mais, principalmente porque temos feito muita cirurgia combinada, cirurgia de catarata combinada com cirurgia de retina, e o uso da lente sobre a córnea eventualmente nos atrapalha quanto a isso. O uso de sistemas 3D também tem nos auxiliado muito. Confesso que a gente tem uma visualização muito boa, é muito bonito, mas de forma prática eu percebo muito ajudar na ergonomia. Não sei se vocês sabem, mas 70% dos oftalmologistas têm hernia cervical em algum momento da vida. É muito alto isso. É verdade. E essa ergonomia que o sistema de visualização 3D nos trazem ajudam a Com gente a certeza. lidar quanto a isso. Existem também recursos que a gente usa em alguns casos de opacidade de meio, ou então que a gente quer verificar alguma esclerotomia ou algum implante de tubo que a gente faz associado. Então, a gente pode também utilizar endoscopia associada. E, por último, a gente tem, desde 2016 no Brasil, sistemas, né, de OCT intraoperatório. O mais recente que chegou para a gente foi o da Leica, e em alguns casos tem ajudado também para esse tipo de cirurgia. Se a gente para por aqui, eu não sei se vocês têm hábito de usar É, lente ou Bion, isso é um pouco pessoal. na fundação a gente tem o hábito do Bion mesmo. E a gente tá com o 3D. Porque realmente eu acho que para retina, principalmente a área macular, a visualização é muito boa e faz muito. Eu acho que são os dois grandes ganhos mesmo do sistema 3D, a ergonomia, como você falou, e o fato da gente estar sempre com um fellow, um residente do lado, né? Perfeito. Então, assim, para cirurgias mais longas, vai muito válido. A experiência tem sido boa e a visualização da mácula, particularmente, eu acho muito melhor com o sistema. Você Na sempre. fundação, todas as cirurgias são com 3D. Excelente, excelente. Todas O as 3D cirurgias é de demais. retina são feitas e a diferença foi muito grande, assim, da visualização realmente da mácula, fez muita diferença. E eu acho que, mais do que isso mesmo, é do aprendizado, né, do ensino, que é gritante. É, qualquer um que esteja com o óculos, ele vê o que o cirurgião está vendo. E isso não tem nada que traga essa experiência para quem está Exatamente. acompanhando a cirurgia. É muito bom mesmo. Com certeza. E quanto a 3D, eu acho que a tendência é a gente ter cada vez mais. Aqui no Brasil, a gente tem mais de 50 equipamentos do Ingenuity. Então, muito serviço fazendo e aprendendo, e está cada vez mais comum. Isso é ótimo. E quanto a esses sistemas de OCT, eu queria trazer para vocês uma cirurgia que foi feita aqui por um fellow nosso, o Caio. O Caio está no terceiro ano, era super bem. Então, aqui o que a gente fez foi projetar, a gente tem a tela aqui do Ingenuity, conforme vocês já estão habituados, e a gente conseguiu projetar aqui na região superior da tela do Ingenuity a visualização do OCT. Então, o cirurgião está com o óculos vendo a tela,
superiormente a gente projetou e a gente consegue ter uma noção das estruturas. Então, à medida que a gente vai fazendo a dissecção das membranas e a vitrectomia como um todo, a gente consegue ter uma noção pelo OCT de como que essa cirurgia está transcorrendo. Isso é muito interessante por várias maneiras. Então, assim, a gente entender exatamente em que plano que a gente está trabalhando, a gente verificar se tem uma membrana epirretiniana, se a gente tem vítreo residual, se a retina descolou no término da cirurgia, né, se escorreu fluido subretiniano, o OCT tem sido interessante. Esse aparelho aqui em específico que eu trouxe é um aparelho que é da Leica também, de OCT intraoperatório. Ele dá para a gente 3 opções de corte, então a gente pode fazer isso tudo 12x12, 8x8 e 6x6, e a gente consegue controlar o OCT no pedal. E isso é muito interessante para poder dar mais autonomia para o cirurgião, né? A gente não precisa de necessariamente uma pessoa fora manuseando o OCT para que o cirurgião consiga fazer cirurgia. Então, aqui vocês têm a ideia da visualização do cirurgião, e isso tem sido bem interessante. A gente está com esse equipamento tem 2 semanas, essa foi a primeira cirurgia que a gente teve aqui no centro, e, enfim, tem sido bem interessante a nossa experiência quanto a ele. Muito bom para mácula, ótimo. Era uma coisa assim que eu ia até perguntar, a questão do azul no intraoperatório, se você tem por hábito usar. O OCT com certeza ajuda bastante, mas se você sempre usa ou em alguma situação específica. Em pacientes com alta, que a gente suspeita de uma retinosquise, perdão, de uma vitrosquise. Isso a gente vê muito em pacientes com retinopatia diabética proliferativa e pacientes automíopes, eventualmente com descolamento, em que a gente não tem uma segurança grande de fazendo a vitrectomia, descolando a hialoide, a gente tirou todo o vítreo. A retirada da membrana limitante nos dá maior segurança em relação a resultado. Então, sim, em diabéticos a gente faz, eu não vou falar que é uma rotina, mas a gente faz bastante remoção da limitante, mas não sei dizer ao certo nem em quantos por cento dos pacientes, mas a gente faz bastante. Mas sim, é muito interessante como técnica adjuvante. Saindo da visualização e partindo para outra análise de intraoperatório, os sistemas de corte. Então, a gente saiu lá do 20 gauge, em que a gente tinha que suturar a infusão no olho do paciente, e eventualmente a gente tinha hipotonia. Era uma cirurgia e um pós-operatório muito mais difícil, e a gente tem partido cada vez para calibres menores. Então, o 27 gauge a gente não tem comercialmente disponível aqui no Brasil, o 25 gauge é mais fácil, mas lembrando que quanto menor o calibre, por pior que seja a fluídica, a gente consiga aspirar menos e comer menos vítreo, eventualmente a cirurgia toma um pouco mais tempo, a gente consegue acessar melhor essas membranas e ter uma cirurgia com um resultado melhor. Então, esses casos de retinopatia diabética proliferativa, principalmente com descolamento tracional associado, o uso dos calibres 25, 27 pode agregar bastante em termos de resultado para o paciente. Mas, só voltando, a rotina ainda é 23, né? Até pelo que a gente tem disponível no Brasil.